Oi, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos dar andamento na aula passada sobre o sistema reprodutor. Na aula passada, nós já falamos sobre como os hormônios, principalmente femininos, atuam no nosso organismo para a ovulação, para a reprodução. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a contração uterina, a motilidade, e vamos dar uma grande ênfase na disfunção erétil e os medicamentos que são utilizados para essa patologia. As respostas fisiológicas do útero dependem muito se você está grávida ou se você não está. E durante o estágio menstrual, ciclo menstrual, nós também teremos contração dependendo da etapa do ciclo. E na gravidez a mesma coisa, né? Nós sabemos, por exemplo, que a contração vai ser muito maior no final da gravidez para o parto. Vamos ver como que isso acontece teoricamente, é claro, quando a gente fala de ciclo menstrual, ou seja, de útero não grávido e durante a gravidez. O músculo uterino, ele contrai-se ritmicamente, tanto se a gente fizer um teste em vivo, como se nós fizermos um teste in vitro. Ou seja, a própria célula aqui, que são as células do miocárdio, né, que são as células responsáveis pela contração, elas mesmo estimulam a contração local. Não precisa haver um estímulo do sistema nervoso central, igual tem, por exemplo, no nosso intestino, tá? Então aqui não é bem assim. O que acontece, né? O que vocês devem estar pensando? Nossa, professora, mas contrai? Como assim? Igual o coração. Essas células elas atuam como se fosse um marca-passo, mas os hormônios sexuais eles podem e vão sim regular essa contração. Então nós vamos ter, por exemplo, uma contração mais forte durante a fase lútea e durante a menstruação. Já no ciclo inicial, ciclo menstrual inicialmente, nós não teremos contração tão forte. Outra coisa, durante a fase, né, durante o ato sexual, nós também vamos ter uma contração local. Por quê? Porque é uma maneira do nosso organismo auxiliar para que o espermatozoide consiga chegar até a região ali e encontrar-se com o óvulo. E na gravidez, como que isso funciona? Então, quando a mulher engravida, ela vai produzir a placenta. A placenta, ela produz muitos hormônios, né? Eu coloquei todos aqui para vocês: a gonadotrofina crônica humana, o hormônio lactogênio placentário humano, que vai aumentar as mamas e também auxilia na estimulação da produção de leite, e o estrogênio e a progesterona. Esses dois hormônios, eles são os responsáveis por inibir a contração uterina. O estrogênio, ele até aumenta ali, juntamente com a testosterona, ele aumenta ali o endométrio da mulher para inibir essa contração, tá? Ela aumenta, faz com que tenha uma hipertrofia das células do miométrio, então é bem interessante essa ação. E a progesterona, vocês já viram, ela vai inibir outros hormônios que poderiam estimular a contração do útero. E o que acontece? Quando chega-se ao final da gravidez, que precisamos de contração, nós teremos produção de outros hormônios que eu já vou falar para vocês que vai estimular essa contração. Mas antes, nós precisamos saber que a adrenalina, ela vai atuar nos receptores beta-adrenérgicos e inibe a contração uterina. Já a noradrenalina, ela atua nos receptores alfa-adrenérgicos e estimula a contração uterina.
Vamos começar falando dos fármacos que estimulam a contração uterina. Nós temos a ocitocina, a ergometrina e as prostaglandinas. Vamos começar falando da ocitocina. A ocitocina, ela já é produzida pelo nosso organismo. É um hormônio neurohipofisário que vai regular essa atividade miometrial do nosso músculo uterino. Quando nós entramos em trabalho de parto, teremos uma dilatação cervical. Essa dilatação cervical estimula a produção de ocitocina pela nossa neurohipófise. E isso induz o trabalho de parto. E nós utilizamos também a ocitocina de forma intravenosa para induzir o parto natural. Essa ocitocina, ela também atua contraindo as glândulas mamárias e auxilia na saída do leite, tá? Então, ela também acaba estimulando as glândulas mamárias. Ela vai ser contraindicada para pacientes que têm doença cardíaca, doença renal ou pré-eclâmpsia. Por quê? Ela eleva a pressão arterial porque ela retém água. Mas assim, pessoal, ao mesmo tempo que ela retém água e eleva a pressão arterial, ela também atua como vasodilatadora, tá? Então, tem que se pensar muito bem e por isso ela acaba sendo contraindicado para pessoas que já têm alguma doença de predisposição, né? Ou doença cardíaca, renal e pré-eclâmpsia, porque apesar dela ser vasodilatadora, essa retenção de água pode aumentar a pressão arterial da paciente e pode sim levar a um trauma e até mesmo ao óbito. Então tem que cuidar muito com a utilização desse medicamento nesse tipo de paciente. A administração pode ser através de injeção intravenosa, intramuscular, mas a maioria das vezes é por infusão venosa. A metabolização vai acontecer pelo fígado, pelos rins e também nós temos uma enzima que fica circulando no sangue chamado ocitocinase placentária, que também acaba auxiliando na metabolização da ocitocina. O outro fármaco utilizado é a ergometrina. A ergometrina, ela vai ter ação somente quando o útero está relaxado ou não tão contraído. No útero contraído logo após o parto, parece que ela tem bem pouco efeito. Então, ela é mais utilizada quando esse útero está relaxado. Não se sabe ao certo o mecanismo de ação dela, mas nós acreditamos que ela atue nos receptores alfa-adrenérgicos e nos receptores da serotonina, auxiliando aí na contração muscular. A utilização pode ser por via oral, intramuscular ou intravenosa. Em relação aos efeitos adversos, o principal deles é o vômito. Por quê? Porque ela atua nos receptores D2 da dopamina, que induzem o vômito. Nós também teremos vasoconstrição, náusea, visão turva, dor de cabeça e broncoespasmo das artérias coronarianas, principalmente por causa da vasoconstrição. Então, tem que cuidar muito com a utilização desse medicamento também em mulheres que têm predisposição à hipertensão, pré-eclâmpsia, da mesma maneira que a ocitocina. E por último, nós vamos falar das prostaglandinas. Elas já são prostaglandinas sintetizadas, né, algumas, pelo nosso organismo durante o ciclo menstrual, principalmente na fase proliferativa do ciclo menstrual. A sua ação, quando nós falamos de útero, é contração uterina, por causa da prostaglandina E e da F.
Mas eu já falei para vocês da prostaglandina E2 e da I2, que atuam como vasodilatadoras. No útero, a produção vai ser maior de E e de F, mas pode ter aí a produção também em pequena escala de prostaglandina E2 e I2. Como eu falei, no útero elas vão auxiliar na contração e vão estar em muito maior concentração durante a gestação e no final da gestação. Durante o ciclo menstrual, ela só é mais observada na fase proliferativa. A prostaglandina ela também influencia o aparecimento de duas doenças. Uma delas é a dismenorreia e a outra é a menorreia. Na dismenorreia, nós vamos ter menstruação extremamente dolorosa e vai ser consequência da produção aumentada da prostaglandina E2 e da prostaglandina F2-alfa. Na menorreia, nós temos uma perda excessiva de sangue. Essa perda pode ser por outras patologias, mas quando nós falamos de menorreia sem patologia, ocorre devido à produção excessiva de prostaglandina I2. Esta prostaglandina causa vasodilatação aumentada e diminui a hemostasia, tem uma redução nessa hemostasia. Nós já falamos um pouquinho sobre essa alteração, né, e sobre alguns medicamentos utilizados para doenças onde nós temos muita produção de prostaglandina. Nesse caso, nós indicamos a utilização de AINES para diminuir essa prostaglandina e, consequentemente, diminuir essas doenças. É claro que não para a patológica, né, pessoal? Somente para as que estão envolvidas com a prostaglandina. Então, utilização de anti-inflamatório não esteroidal. Então, como eu disse para vocês, a prostaglandina E e F, elas vão auxiliar muito no parto, porque elas auxiliam na contração. E é uma contração bem coordenada. Então, é importante essas prostaglandinas durante a contração uterina para o parto. Ela também auxilia no relaxamento da cervix e, consequentemente, num parto mais tranquilo. Quando nós falamos de utilização na obstetrícia, nós temos, né, como fármacos que são utilizados a dinoprostana, carboprosta, gemeprosta e misoprostol. São bem utilizados. Como efeito colateral, dor uterina, náusea e vômito. E nós temos os fármacos que inibem a contração uterina. Muito utilizado na obstetrícia, principalmente para diminuir o parto prematuro. Então, como que esses fármacos atuam? Eles atuam como agonistas seletivos dos receptores beta-adrenérgicos, que, como eu falei para vocês, inibe a contração uterina. Nós temos dois fármacos bem utilizados, que é a ritodrina e o salbutamol. Salbutamol, vocês já ouviram, a gente utiliza também para o sistema respiratório, para asma, e aqui ele é utilizado para diminuir a contração uterina. Esses fármacos eles podem ser utilizados para inibir a contração espontânea ou induzida pela ocitocina. Também auxilia muito, como eu falei para vocês, para prevenir o parto prematuro, principalmente entre as 22 e 33 semanas. E ele consegue retardar o trabalho de parto em 48 horas, principalmente quando a mulher entra em trabalho de parto e o neném não está com o pulmão maduro, vocês já devem ter ouvido falar. Então, o que acontece?
Administra-se esse medicamento, que é um agonista beta-adrenérgico, e administra um glicocorticoide. Esse glicocorticoide madura o pulmão, amadurece o pulmão, enquanto a mulher consegue segurar o bebê por mais 48 horas. É muito utilizado, pessoal, mas, como todo medicamento, tem que ter os cuidados. Então, nós temos sim alguns efeitos colaterais, que pode trazer risco para a mãe, como edema pulmonar, e para o bebê, como disfunção renal e retardo do fechamento dos ductos arteriosos. Então, tem que cuidar muito com a utilização dele também, mas auxilia muito na obstetrícia. E agora, nós vamos falar da disfunção erétil. Então, para podermos compreender a disfunção erétil, nós precisamos falar um pouquinho de fisiologia. Então, vou falar um pouquinho da fisiologia da ereção e depois vou falar dos medicamentos. Tanto o ato sexual masculino quanto feminino, ele vai ser controlado pelo sistema nervoso parasimpático. Então, quando nós temos estímulos táteis, por exemplo, nós vamos ter aí uma percepção pelos mecanorreceptores. Esses mecanorreceptores vão enviar sinal pelo neurônio sensorial até o nosso centro encefálico superior. Esse é um tipo de estímulo que nós podemos ter sexualmente. Podemos também ter estímulo erótico visual ou até mesmo pensamentos que nos dão estímulo. A partir do momento que nós temos esses estímulos, nós vamos então, através das vias descendentes autônomas, estimular o nosso sistema nervoso parasimpático. Esse sistema nervoso vai ser o responsável pela ereção. Do mesmo modo que está sendo estimulado o sistema nervoso autônomo parasimpático, o sistema nervoso simpático ele começa a ser inibido, tá? Então, teve-se o estímulo parasimpático, a liberação de neurotransmissores. Qual que é o neurotransmissor liberado pelo sistema nervoso autônomo parasimpático? Acetilcolina. Então, a acetilcolina vai fazer com que ocorra um aumento na produção de óxido nítrico pelas células e liberação desse óxido nítrico. Esse óxido nítrico, por sua vez, vai aumentar o GMP cíclico e o GMP cíclico vai fazer com que ocorra vasodilatação das artérias do pênis, o sangue vai conseguir fluir melhor naquela região e vai acontecer então a ereção. Então o sangue ele vai entrar lá naquela parte esponjosa do pênis. A disfunção erétil ela é uma incapacidade de atingir ou sustentar a ereção peniana. Geralmente é causada por problemas endócrinos ou neurais, por doenças como insuficiência vascular e também pode ser induzida por fármacos. A outra causa pode ser psicológica. Em homens com aproximadamente 40 anos, muitas vezes a disfunção erétil está ligada à doença cardiovascular e também à arteriosclerose. O que acontece? Quando se tem essas doenças, nós temos uma diminuição da produção de óxido nítrico pelas paredes vasculares e isso faz com que não se tenha o aumento de GMP cíclico e, consequentemente, não se tenha a ereção. Os problemas sexuais, eles também podem estar ligados à utilização de álcool, porque ele inibe o desejo sexual, ou à utilização de antidepressivos, porque ele diminui o libido. E claro, né, que toda vez que nós pensamos em disfunção erétil, nós pensamos em relação ao Viagra. Como que o Viagra funciona?
Então, o Viagra, ele vai prolongar o efeito do óxido nítrico. E como que ele prolonga esse efeito? Ele bloqueia a fosfodiesterase 5. Essa fosfodiesterase é uma enzima que degrada o GMP cíclico. Então, por mais que às vezes a pessoa tenha uma quantidade pequena de óxido nítrico, quando a fosfodiesterase ela atua, ela degrada o GMP cíclico e, consequentemente, a ereção ela não ocorre ou não se prolonga. Então, quando nós temos uma inibição dessa enzima, a ereção ela vai se manter por mais tempo, podendo, né, claro, depois de se manter, chegar à ejaculação, que geralmente o homem que tem disfunção erétil ele não consegue chegar à ejaculação. Nós ainda temos outros medicamentos que atuam inibindo essa enzima, como a tadalafila, a verdenafila e a lodenafila. Provavelmente vocês já ouviram falar que esse medicamento tem alguns efeitos colaterais. Nós temos principalmente hipotensão, porque ele atua, né, no óxido nítrico, rubor, justamente por causa dessa vasodilatação, e dor de cabeça. Tá? Então, temos esses como alguns efeitos adversos. Ele vem do fabricante como contraindicado, todos esses inibidores, para pacientes que têm doença hereditária de retina, porque pode piorar essa doença, pode agravar essa doença. Nós temos ainda outros medicamentos que atuam na disfunção erétil, como o alpastrodil, que é uma prostaglandina do tipo E1. Vai atuar fazendo um relaxamento da musculatura lisa peniana através do bloqueio adrenérgico do tônus. Esse medicamento é administrado com injeção intracavernosa, ou seja, diretamente no pênis. Como efeito adverso, temos dor durante a ereção, hematoma local por causa da aplicação dessa injeção, fibrose, eritema, entre outros efeitos locais. E como efeito adverso generalizado no corpo, nós temos hipotensão por causa da vasodilatação, arritmia, cefaleia e tontura. Tem outros efeitos também, mas esses são os principais. O outro medicamento é a apomorfina, mas não atua para dor, tá? Não tem efeito igual a morfina. Ele é um alcaloide, muito parecido com a morfina, mas atua como agonista seletivo de dopamina 2, 3 e 4. Atua lá no hipotálamo e estimula o óxido nítrico. Como efeitos adversos, nós temos cefaleia, náusea, tontura, sonolência, dor, tosse e também hipotensão, porque vai ter vasodilatação. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima!